Fala galera, tranquilidade, Fred na área. Vamos partir para o módulo aí de noções de inteligência, tá? Que ele tá elencado aí no nosso edital dentro da matéria de segurança orgânica, beleza? Então são só as noções aí primordiais do serviço de inteligência mesmo, entender como é que funciona, passar pelos princípios, tá? A elaboração dos documentos e o que é mais importante para nossa prova, beleza? Então vamos lá, sucesso nos estudos sempre. Vamos nessa, vamos começar aqui. Então, aí redes sociais, beleza? Reta final, nós vamos ver aqui o item 11, né, que vai falar sobre noções de serviço de inteligência, inteligência estratégica, metodologia de produção de conhecimento e fontes de coleta. Nessa primeira parte, tá? A gente vai falar disso na parte 2, que ainda está aqui, acho que vai sair junto nesse vídeo mesmo, que a gente vai falar da doutrina, beleza? Então, as noções sobre o serviço. A inteligência tem como funções disponibilizar conhecimento a respeito da ameaça, dar suporte a investigações de crimes e assegurar as condições ao homem da ponta de linha, que é o policial que vai estar lá. Basicamente isso, cara, sem mistério. Aqui vai ser sucinto, beleza? É guardar informação para nós podermos gabaritar as questões da prova. É isso, sem mistério. Então, inteligência policial e a inteligência de segurança pública. Deixa eu aumentar um pouco aqui, sim. Beleza, a inteligência policial dá suporte às investigações e a inteligência de segurança pública está atrelado aí ao planejamento estratégico, tático e operacional, beleza? Então, a inteligência policial está aqui, a inteligência de segurança pública está aqui, beleza? Segue pública e aqui a policial. Inteligência competitiva. Guardar isso aqui, ó. Suporte ao planejamento e à decisão empresarial, tá? A inteligência competitiva, ela se originou pelos métodos governamentais, né? Quando o governo precisava de algumas ferramentas para poder atuar, né? Subsidiando suas tomadas de suas decisões, né? Então é uma ferramenta para avaliar ameaças e identificar oportunidades, beleza? Tranquilo. E ela deve permitir o posicionamento da organização, o conhecimento do ambiente, o papel dos atores, os paradigmas, tá? Isso aqui é meio óbvio. E aqui o que tem que levar para a prova, hein? Subsidia tomada de decisões estratégicas. Noções do serviço de inteligência em si. Deve ser um processo contínuo, sistemático e ordenado. Isso aqui é chamado de permanente. Serviço permanente, tá? Mais à frente nós vamos ver aí. Então, o serviço de inteligência é um processo contínuo, sistemático e ordenado. O dado é a matéria-prima do trabalho de inteligência. Então, o dado são os fatos brutos, beleza? São os dados que não estão organizados, tá? Eles só foram coletados ali de alguma forma. A informação é o processamento desses dados, beleza? Então, na informação que a gente vai organizar, tá? E aí, aqui é importante também, processamento de dados, o valor da informação varia conforme o seu grau de confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Aqui são os princípios da segurança da informação, tá? Segurança da informação. Para guardar isso aqui é dica, né? Dica. Beleza? A segurança orgânica a gente passa por isso. O conhecimento. Então a gente viu dado, são fatos brutos. Dados são fatos brutos. Depois, informação. Informação é o processamento desses dados. E agora o conhecimento. O conhecimento são os produtos, tá? São os resultados, são os documentos que serão produzidos através desse processamento, através dessa fonte de coleta, tá? Então são 4 os conhecimentos ou documentos produzidos.
informe, informação, apreciação e estimativa. Ó, eu estou utilizando aqui o meu material de revisão, beleza? Então, os grifos e anotações que vão ter aqui mais à frente, a gente vai dar uma resumida neles, mas é o que importa, beleza? Então, recapitulando aqui, o conhecimento são os produtos, né, os resultados, os documentos que são elaborados com base nas informações, que por sua vez são o processamento dos dados. Então, são os produtos, né, o conhecimento. Então, são 4 conhecimentos: o informe, informação, apreciação e estimativa. Conhecimento para a inteligência são documentos, beleza? Mais uma vez frisando. Então, as fontes de coleta aí, ó, mais um tópico, é onde eu vou coletar, né, meus dados, depois processar na informação, depois obter o documento lá, ou conhecimento, beleza? Então, são a origem dos dados, né? As fontes de dados são classificadas quanto ao tipo ou natureza, origem e sigilo. E nós temos inúmeras fontes, olha só. Quanto ao tipo ou natureza, nós temos de onde elas foram adquiridas, né? Então, deixa eu mudar aqui para dar para enxergar que tá de preto, né? Então, a contra-inteligência é uma vertente, tá? Aqui, primeira fonte, Signals Intelligence, por meio de sinais, tá? Sinais aqui são de comunicações mesmo, telecomunicações, telefonia, tá? Rádio. Beleza. Measurement and Signature Intelligence. São dados de medida, tá? Dados de medida. As medidas, né? Estatísticas, etc. Aqui, Technical Intelligence são técnicas. Técnicas aqui tá atrelado ao conceito de ser técnico, tá? De ser algo técnico, um trabalho técnico, tá bom? Human Intelligence, de humano, né? Isso aqui nem óbvio. Imagery Intelligence, que é por meio de fonte de imagens, tá? Aqui nós temos os radares, né? Os satélites, beleza? Satélites. Os escaneamentos, hoje em dia tá bem alto o escaneamento 3D, tá? E Open Source Intelligence, que são as fontes abertas. As fontes de dados abertas, que são obtidas por meio de coleta, tá? Já vou adiantando aí. Coleta para fonte aberta e busca é para dado negado. A gente já vai olhar isso também. Beleza. Quanto à origem, fontes primárias, só tem uma fonte primária, que é a fonte humana. O resto é secundário. Beleza? Então, aqui o que eu falei, fontes abertas são dados por livre acesso, e fontes protegidas ou sigilosas são dados negados, que por sua vez são obtidas por técnica de busca. Aqui nas fontes abertas são por coleta. Pode acontecer de fontes abertas serem dados por meio de busca? Pode. Dados negados serem feitos por coleta? Não. Ok? Então aqui é só busca, aqui é coleta ou busca. Fonte canal. Fonte é onde o dado se origina, tá bom? Está relacionado à origem. Canal é o meio pelo qual o dado é veiculado, tá bom? Pode ser uma pessoa, rádio, televisão, a mídia. E aqui outros dois conceitos importantes: o receptor, que é o chamado avaliador da mensagem, que é quem recebe o dado, tá? É o cara que interpreta. E a mensagem é o conteúdo, beleza? Não confundir canal com mensagem. Canal é o meio. E mensagem é o conteúdo. Beleza? Show. Próximo. Agora os princípios. Importante, hein? Princípios que vão nortear aí o serviço de inteligência. Oportunidade. Ser oportuno é ser tempestivo e rápido, tá bom?
Oportunidade, então, está atrelado à disseminação do conhecimento produzido dentro de um prazo que permita o seu uso. Tá? Isso aqui foi objeto de questão, se eu não me engano, da prova do MPU, a última que teve em 2025, então é recente, tá? Então, mesmo que acarrete na qualidade da informação, o dado deve ser oportuno. Perdão, isso aqui não foi objeto de prova, isso aqui foi doutrina, tá bom? Doutrina recente aí, que vale, tá bom? Entre colocar que não acarrete, que o dado tem que ser oportuno mesmo que acarrete na qualidade, e que não acarrete na qualidade, a gente vai do que está na doutrina, tá bom? Objetividade. Cumprir determinações e produzir conhecimento de acordo com os objetivos e metas, tá bom? Então é ser objetivo, aqui não tem mistério. Segurança. Intrínseco à inteligência, porque pensar na segurança do usuário, operadores, órgãos, inteligência da própria atividade, segurança de produção, disseminação. Então, todo o processo, todo o tratamento, ele deve ser feito com observância do princípio da segurança, beleza? Cooperação ou interação, sem mistério, relações corporativas, tá bom? Otimização de esforços, aí é integração, né? A gente sabe que o sistema de inteligência ele é composto por vários órgãos, então eles devem ser cooperativos entre si. Princípio da amplitude. O princípio da amplitude está atrelado à abrangência, tá? Alcançar os mais completos resultados, que também está bem ligado ao princípio da precisão, tá bom? Que é ter um significado útil e ter um resultado mais completo possível, beleza? Então você tem abrangência, você tem amplitude, então você tem a precisão, tá bom? Estão intrínsecos aí. Os princípios em si, pessoal, eles são bem integrados, né? Eles não estão, tipo, não é cada um diz uma coisa e você aplica um ou outro, não. No processo, você vai aplicar todos os princípios, tá bom? Vai observar todos eles. Princípio do controle. Supervisão, acompanhamento de todos os processos de geração do conhecimento. Ok, e aqui eu coloquei algo importante para nós. São as etapas dos processos, tá? Planejamento, reunião, processamento, análise e difusão. Vai ser dito mais para frente, mas foi só para lembrar aqui que o controle ele está ligado ao acompanhamento de todos os processos de geração do conhecimento, que quando aparecer conhecimento, você vai lembrar de documento, tá bom? Documentos de inteligência. Imparcialidade. É certo que todo trabalho de inteligência não pode sofrer qualquer tipo de interferência ou influência na sua produção, tá bom? Então, eles devem ser elaborados, processados, analisados, sem juízo de valor, devem ser imparciais. Simplicidade. Devem ser claros, precisos, de compreensão e execução fáceis. Permanência. Deve ser permanente, havendo fluxo constante de produção de conhecimento. Lá no início do slide, a gente viu isso aqui, né? Lá em noções de sistemas de inteligência, estava escrito, deve ser um processo contínuo, sistemático e ordenado, né? E aí eu até comentei aí, noções de sistemas de inteligência. Então, deve ser permanente, beleza? São permanentes. Por conta desse princípio aí. Continuidade, sistematização e ordem compõem o princípio da permanência, tá? A precisão, nós já falamos, que é um significado útil, completo e possível, está estritamente ligado ao da amplitude, né? Amplitude ou abrangência, tá bom? Compartimentação diz respeito ao que o conhecimento das pessoas, que os assuntos e atividades, né, devem ser do conhecimento das pessoas que devem ter a necessidade de saber. Então é compartimentado, né? Então, por exemplo, aqui deve saber, o B também deve saber,
mas o C não deve saber, tá? Então, se não tem porquê, princípio da compartimentação. O princípio do sigilo é o que impera na inteligência sem necessidade de segredo. Isso aí é óbvio, tá bom? Vai sair divulgando coisa que, pô, seja sigilosa, né? Agora aqui, muito cobrado. Etapas e métodos de produção do conhecimento. Primeira etapa, planejamento. A segunda, reunião. A terceira, análise e síntese, tá? A quarta, interpretação. A quinta, disseminação ou difusão. Então vamos lá, para cada uma. Planejamento. Vamos ter a definição do assunto, determinar a faixa de tempo, verificar o usuário e finalidade, definir o prazo, fazer levantamentos perspectivos dos aspectos essenciais, né, que são conhecidos e a conhecer, aspectos que já se sabem, aspectos que devem ser conhecidos, e outras providências, tá? Que são elas aqui, ó, grau de sigilo, ligação, contato, recursos humanos. Então é aquele levantamento padrão, tá? Que faz parte do planejamento. Reunião. Reunião. De quê? O que é reunião? Planejou, vai reunir agora. Então vai reunir dados originários de fontes abertas públicas, vai reunir conhecimentos disponíveis em arquivos, vai reunir os dados possíveis a serem obtidos em coletas ou buscas. Lembra que essas duas definições, aqui são dados abertos, aqui são dados negados e aqui são dados abertos, beleza? Dados de conhecimento de posse de outros operadores. Tá? Já fizemos essa divisão aqui. Mais uma vez, coleta e busca. Coleta, dados abertos. Busca, dados negados. Fechou? Análise e interpretação, terceira etapa. Pô, não se assustem com isso aqui, tá? Isso aqui é objeto de estudo. Então, vamos para o que interessa, tá? Análise e interpretação nada mais é do que o processamento, tá bom? Processamento dos dados propriamente dito. Então eu vou planejar, vou reunir minhas informações e agora eu vou processar. Lembrando que está lá atrelado ao conceito de informação, né? Lá do início, que é o processamento, tá? Então eu vou proceder ao processamento de documentos para gerar, né, documentos e conhecimento de inteligência. Que são esses processamentos aqui, nessa etapa de análise e interpretação, eles vão gerar os documentos, os conhecimentos de inteligência. Quais são os documentos que a gente viu lá? Informe, informação, apreciação e estimativa. Tem um visualzinho aqui, ó. Essa parte aqui de cima. Se vocês quiserem tirar print, essa parte é importante. Porque dá para decorar esses documentos, né, conhecimentos, eles têm suas peculiaridades. No que tange ao tipo de opinião, tá? Se é baseado em certeza ou opinião, e ao tempo do relatório. Se vai ser futuro, presente ou passado. Então, o que vai rolar é a confusão desses termos. E nós não vamos nos confundir, porque vamos decorar isso aqui, ó. O informe é o estado da mente que tem certeza e opinião. A operação mental dele é com juízo, aqui no caso é juízo de valor, e o horizonte temporal dele são passados ou presentes, tá? Então, informe produzido com base em juízos, podendo expressar estado de opinião. Admite estados variados da mente, mas não trata de cenários futuros. Então, só pode ser passado e presente, tá? A maioria. Informação também, passado e presente. A apreciação também, passado e presente. Vamos continuar aqui. Tem isso aqui, mas vamos continuar. Calma aí. A informação é certeza. O informe é certeza e opinião. A informação é certeza. A operação mental da informação é raciocínio. Tá? Ou seja, só o informe que trabalha com o juízo de valor. Beleza?
Todas as outras são raciocínio. Só o informe que trabalha com certeza e opinião. Informação é certeza e apreciação estimativa é opinião. Só a estimativa que trabalha com futuro e desdobramento de fatos futuros. O que acontece é que algumas doutrinas admitem que a apreciação possa admitir cenário futuro, tá bom? Então, a diferença de apreciação para estimativa é que na apreciação pode admitir, tá bom? A regra passado e presente. Aqui na estimativa está focada no futuro, tá? Requer técnicas para o futuro, beleza? Então, cara, aqui não tem jeito, é pausar o vídeo aí, decorar, fechar o olho, falar para a parede e é isso, beleza? Etapa de disseminação ou fusão, quarta etapa aí da nossa produção de conhecimento, que é quando nossa informação vai ser materializada em um documento, tá bom? Vai ser expedido com oportunidade de segurança na forma mais adequada para o usuário, né? Então, vai ver se vai ser papel, em vídeo, em CD. CD não tem mais, quase não tem, né? Internet, intranet, etc. E deve observar o caráter de sigilo do documento expedido, óbvio, tá? Sem neurose aqui. Segurança do conhecimento e contra-inteligência. Medidas de proteção do conhecimento, mais conhecidas como medidas de contra-inteligência, tá? Então, o tema aqui agora é segurança do conhecimento, tá? Que pode ser tratada também como sinônimo contra-inteligência. Então, o que é a contra-inteligência? Contra-inteligência é a neutralização, grave essa palavra, é a neutralização da inteligência adversa, beleza? Contra-inteligência é o segmento defensivo da atividade de inteligência. Porém, aqui ó, abarca uma atividade de segurança ativa, tá? Então é eminentemente defensivo. Mas tem algumas atividades ofensivas, né? Ou ativas. Beleza? Então está aqui e o defensivo abarca, beleza? A proteção do conhecimento de contra-inteligência visa se antepor a todo e qualquer tipo de ameaça que possa incidir sobre ativos, recursos, processos e organização. Então é a defesa, tá? A defesa contra a atividade de inteligência adversa. Espionagem e sabotagem. Espionagem. Prática de obter informações de caráter secreto ou confidencial sobre governos e organizações sem autorizações desses para alcançar certa vantagem militar. E a sabotagem tem a ver com o funcionamento, mecanismos que podem ser físicos ou não, tá bom? Físicos ou institucionais, no caso aqui intelectuais, tá? Físicos ou não. Beleza. Agora sim, parte 2. Nosso edital é 11.2, doutrina de inteligência. Parte aí que está documentada, né? Em legislações. No caso, nosso Sistema Brasileiro de Inteligência aqui, Lei 9.883, vai abordar a inteligência contra a inteligência. Tá? Então, a doutrina de inteligência basicamente diz sobre esses dois ramos, essas ramificações, tá? Então, entende-se como inteligência, atividade que objetiva obtenção, análise e disseminação de conhecimento, tá? Até porque quando a gente fala de produção do conhecimento, né? Produção do conhecimento, a gente está falando de atividade de inteligência. E quando nós estamos falando de atividade de inteligência, estamos falando de coleta, né? Busca, os dados brutos, análise, informação e disseminação, beleza? Passamos aqui pelas 4 etapas e vimos, dissecamos aqui o conceito de inteligência. Já a contra-inteligência, olha aqui, é a atividade que objetiva neutralizar a inteligência adversa. Cara, gravou isso, botou no modelo de questão, já era.
Então, nosso SISBIN, Sistema Brasileiro de Inteligência. Lá no artigo 1º da Lei 9883 de 99, fica instituído o SISBIN, que integra ações de planejamento e execução das atividades de inteligência do país, com finalidade de fornecer subsídios ao Presidente da República. Tá vendo aqui? A finalidade do SISBIN é essa aqui. A finalidade da atividade de inteligência governamental do Brasil é essa aqui, beleza? Não sou do Brasil, né? Mas para completar a frase aí. Fechou? Então, os fundamentos do SISBIN são preservação da soberania nacional, defesa do Estado Democrático de Direito e dignidade da pessoa humana. Preservação da soberania nacional, defesa do Estado Democrático de Direito e dignidade da pessoa humana são os fundamentos do SISBIN, beleza? Uma observação que tem lá na lei, que mediante ajustes específicos e convênios, ouvido o competente órgão de controle externo da atividade de inteligência, nós vamos ver que é o CCAI, né? Comissão de Atividade de Inteligência lá do Congresso, tá? Então, as unidades da federação poderão compor o Sistema Brasileiro de Inteligência, beleza? A Agência Brasileira de Inteligência está aqui, ó. Mais um resuminho, o órgão da Presidência da República é o órgão central do SISBIN, tá? Isso aqui cai legal, órgão central. Atribuição de planejar, executar, coordenar, supervisionar. Planejar, executar, coordenar, supervisionar e controlar. Fechou? As atividades de inteligência do país. Então, planejar e executar ações, inclusive sigilosas, relativas à obtenção de análise de dados, para a produção de conhecimentos destinados a assessorar o Presidente da República. Planejar e executar a proteção de conhecimentos sensíveis relativos aos interesses da segurança do Estado e sociedade, avaliar ameaças internas e externas, promover o desenvolvimento de recursos humanos da doutrina de inteligência, realizar estudos e pesquisas para o exercício e aprimoramento da atividade de inteligência. Sem mistério, tem que ler. Fechou? São privativas do Presidente da República a escolha e a nomeação do diretor-geral da ABIN após a aprovação do seu nome no Senado Federal, aqui por maioria absoluta, né? Não custa nada lembrar. Os atos da ABIN cuja publicidade possa comprometer o êxito das atividades sigilosas deverão ser publicadas em extrato, tá bom? Então, atividade que possa comprometer a atividade sigilosa, né? Alguma atividade que possa comprometer o sigilo das informações, elas devem ser publicadas em extrato, beleza? A obrigatoriedade de publicação dos atos em extrato independe de serem ostensivo ou sigiloso, tá? Isso aqui é o seguinte: se alguma ação pode comprometer aquele documento, a ação compromete? Se sim, vai ser em extrato. É só isso, tá? Se não, é divulgado plenamente, tá bom? Lembrando o princípio da compartimentação, tá? Vai ser plenamente para quem interessa. O acesso. Quaisquer informações ou documentos sobre atividades e assuntos de inteligência produzidos em curso sob a custódia da ABIN somente poderão ser fornecidos às autoridades que tenham competência legal para solicitar. Beleza? Isso pelo chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, observado o respectivo grau de sigilo conferido. Beleza? Então, o que é aqui? A informação de documento que está sob custódia da ABIN, reproduzido por ela, só pode ser fornecido para quem tiver competência para pedir, né? Também só pode ser fornecido pelo chefe do Gabinete de Segurança Institucional, observado, claro, o grau de sigilo. Mais um, a ABIN e a Política Nacional de Inteligência. A execução da Política Nacional de Inteligência, fixada pelo Presidente da República, será levada a efeito pela ABIN, sob a supervisão da Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Conselho de Governo, órgão de controle externo da atividade de inteligência. Aqui, pessoal,
é isso aqui, ó. Órgão de Conselho da Atividade de Inteligência, que é a Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Conselho de Governo, tá? O órgão de controle externo da atividade de inteligência. Integrarão esse órgão de controle externo da atividade de inteligência os líderes da maioria e da minoria, então, da maioria e da minoria na Câmara e no Senado. Também os presidentes das Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados do Senado Federal. Abrangência. Essa comissão, né, de controle externo da atividade de inteligência possui competência para supervisionar a atividade de inteligência realizadas por órgãos e entidades públicas que não integram o CISBIN, como as polícias legislativas do Congresso Nacional e a Unidade de Inteligência do Poder Judiciário. Fica claro que o controle não se restringe ao CISBIN, quando a resolução utiliza a expressão, especialmente pelos componentes do CISBIN. Demonstrar abrangência, tá? Então, o princípio da abrangência. Essa comissão ela vai, então, controlar externamente a atividade de inteligência no Brasil inteiro, tá? Não só da ABIN, não só do Poder Executivo. Vai supervisionar todos os órgãos e entidades públicas, mesmo que não integrem o CISBIN. Opa! E aí, rapaziada? Tudo a ver com o serviço de inteligência. Nossa parte 3 fala da resolução CNJ 383, tá? Deixa eu só pegar o carregador aqui rapidão, para não acabar no meio da gravação. Eu tô gravando da minha sala do trabalho, então improvisado. Segundos. Pronto. Também tô o brilho aqui. Beleza, então tudo a ver com a nossa atividade de inteligência é a resolução CNJ 383, que vai falar aí do sistema de inteligência e segurança institucional do Poder Judiciário. Fechou? Qual é a composição? Né? Então, integram o SINCIP, tá? Sistema de Inteligência de Segurança Institucional do Poder Judiciário. SINCIP-J. Então, vou integrar como órgão de cúpula o Conselho Nacional de Justiça. Então, vai ter o CNJ, Conselho da Justiça Federal, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral, pô, isso aqui é bom, hein, cara, pra cair na prova. TSE compõe sistema de inteligência. O STM, nosso órgão, os Tribunais de Justiça dos Estados e do DF, e os Tribunais de Justiça Militar dos Estados. Beleza? Aí tem uma observação aqui no rodapé, que o Supremo poderá, ao seu critério, aderir. Tá? Então, se o STF quiser ou não, né? Ou ele não adere, ou ele adere se quiser. Integrarão também o SINCIP, os SINCIP-PJ, né? Estou chamando de SINCIP, vai. Os demais órgãos do Poder Judiciário, os quais deverão designar ao menos um servidor com capacitação e reconhecida experiência na área de inteligência para atuar especificamente na atividade de inteligência. Então, os demais órgãos do Poder Judiciário deverão designar ao menos um servidor com capacitação ou reconhecida experiência para atuar na atividade de inteligência. O presidente do Conselho Nacional de Justiça, ouvido o Comitê Gestor do SINAS-PJ, designará o servidor em exercício do Departamento de Segurança do Sistema de Inteligência do Poder Judiciário, com capacitação ou reconhecida experiência na área de inteligência. Então, beleza. Então é o seguinte. O presidente do CNJ, ouvido o Comitê Gestor do SINASP,
vai indicar um servidor capaz, né, ali com experiência do departamento para atuar na coordenação do SINCIP, beleza? O comitê gestor do SENASPJ poderá solicitar a presidência do CNJ, que constitua grupo de apoio com a finalidade de prestar assessoria técnica no controle de atividade de inteligência. Então, o comitê solicita ao presidente do CNJ o grupo de apoio, né, de assessoria técnica no controle da atividade de inteligência. Passando. Acabou, rapaziada. Agora, questões aqui do professor Alexandre Herculano. Falou o seguinte: a atividade de inteligência e segurança institucional do Poder Judiciário se caracteriza pelo exercício permanente e sistemático de quê? Decisões administrativas, jurídicas, ações corporativas? Não, né? Ações especializadas. Aqui, deixa eu ver quantas são. São 3. Entende-se por atividade de inteligência exercício permanente e sistemático de ações especializadas para identificar, avaliar e acompanhar o que? Ações contra vulnerabilidades, riscos gerais? Eu iria de ameaças reais ou potenciais, né? Então tá lá. Avaliar e acompanhar ameaças reais ou potenciais, beleza? E a terceira, marque a incorreta, com base na resolução 383. A gente acabou de ver aí os pontos mais importantes da atividade de inteligência do Poder Judiciário. Então, vamos lá. O Comitê Gestor do Senas poderá solicitar a presidência que constitua o grupo de apoio com finalidade de prestar assessoria técnica no controle. Certo. Os documentos produzidos pela atividade de inteligência por meio de metodologia própria deverão ser armazenados e difundidos em sistemas formatizados específicos, a ser regulamentado pelo CNJ, objetivando garantir o sigilo necessário na gestão de documentos classificados, bem como sua adequação às normas que regulamentam a atividade de segurança da informação. Certo. É isso, né? Os integrantes do Sistema Brasileiro de Inteligência poderão participar do SINCIP mediante termo de parceria com o comitê. É termo de parceria ou é convênio, né? É isso. O correto. E o presidente do CNJ, ouvido o comitê gestor do SENASPJ, designará servidor em exercício no departamento com capacitação e reconhecida experiência na área para coordenar os trabalhos no âmbito do SINCIP. Beleza, rapaziada, é isso, tá? Bem sucinto mesmo, só pro que importa. E aí, revisem, tá? Reta final, façam questões aí. Se precisar, volta o vídeo aí para em algum frame, algum slide. Se tiver alguma informação a mais ou a menos, manda aí nos comentários, beleza? E tô pretendendo gravar mais algumas aí pra nós. Fechou? Tamo junto, serve como revisão. E vamos juntos até a aprovação. Valeu, um abraço, é nóis.